nossa igreja hoje está em festa. E eu posso desafiar que não é só a nossa igreja. O céu também está em festa. Em festa porque nós temos hoje 7 pessoas preciosíssimas, entre as quais os filhos da igreja, que estarão selando a fé, a entrega que fizeram a Deus através do Santo Batismo. A Bíblia fala que a festa do céu, quando um pecador se arrepende, imagina quando 7, que é o número da perfeição, se arrepende, se entrega e coloca a vida nas mãos do Senhor Jesus. E hoje é uma data muitíssima especial. Hoje, no calendário da nossa igreja, é o dia do jovem adventista. E os nossos convidados de batismo todos são jovens e juvenis. Né, Codinei? Codinei, que é o veterano, é jovem. E eu quero parabenizar a nossa juventude. Quero mais uma vez agradecer a presença do coral do IAB, que é composto somente de jovens. Então, o dia do jovem adventista aqui na Igreja Central de Ribeirão Preto está sendo comemorado em alto estilo. E todos são muito bem-vindos. E mais uma vez, parabéns à nossa querida e amada juventude da igreja. Como o programa hoje é um programa diferente, dinâmico, eu não posso me alongar muito. Absurdo. Eu quero então tecer alguns comentários direcionados especialmente aos 7 batizados, mas os senhores não estão impedidos de assimilar os conceitos. Eu quero refletir sobre 3 textos que falam sobre o batismo. Quero felicitar os pais dos nossos juvenis pela decisão dos filhos, seguramente eles têm participação nisso, e por isso todos estão de parabéns. O primeiro texto que eu quero citar está em 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ver os versos 18 a 21. E eu gostaria que vocês, batizandos, prestassem muita atenção no que eu vou falar aqui a respeito desses 3 textos da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 a 21, diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Essa é a parte que interessa. 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Esse texto não poderia ser mais claro, ser mais convincente, ser mais contundente daquilo que é. As Bíblias centrais, notas de referência de rodapé, nesse texto aqui, do verso 20, do verso 20, do verso 21, faz uma menção a Gênesis capítulo 6, versos 1 a 7, capítulo 6, versos 1 até o capítulo 7, verso 24, que fala do concerto que Deus fez com Noé. E o concerto feito com Noé, a aliança que Deus fizera com Noé, uma vez que Noé abraçara essa aliança, Deus disse: olha, agora você vai construir uma arca, porque ao cabo de um tempo eu vou mandar dilúvio, e as águas do dilúvio, ao mesmo tempo que elas vão destruir aqueles que não abraçaram a aliança, elas vão salvar vocês desse mundo de pecado e vão conduzir vocês a um mundo totalmente novo. E Paulo, aliás, Pedro diz aqui que as águas do dilúvio, elas figuravam o batismo que agora também nos salva. Então percebam vocês que as águas do dilúvio que aconteceu mediante um pacto que Deus fez com Noé, e Noé aceitou, Deus usou as águas do dilúvio para destruir o mundo
antediluviano, que era o mundo de pecado, e conduzir aqueles que aceitaram a aliança ao mundo totalmente novo. E isso simbolizava as águas do batismo, que também tem o papel de separar vocês da vida que viviam outrora, colocando-os agora em um novo estilo de vida. Então, o batismo, ele representa o pacto que Deus havia feito com Noé, mediante o qual ele prometeu que salvaria Noé e a sua família das águas do dilúvio, da destruição ocasionada pelo dilúvio. Então, vejam, senhores, que quando se realiza um batismo, quando se aceita ser batizado, está aceitando uma aliança com Deus, está entrando em um pacto com Deus. E uma vez aceito esse pacto, o assunto da salvação agora é departamento de Deus. Deus mandou o dilúvio, e mediante o dilúvio, ele não só destruiu o mundo antigo, como fez com que as águas do dilúvio conduzissem Noé e a sua família ao mundo totalmente novo. Mas a Bíblia não fala só do pacto feito com Noé. A Bíblia fala de um outro pacto também. E esse outro pacto também está relacionado ao batismo. Deus, desde o tempo do Antigo Testamento, ele já tinha em mente essa cerimônia chamada cerimônia da ação, da qual ele é o autor, da qual ele é aquele que é instituído. Na segunda epístola da Bíblia, Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, nós vamos ver os versos 11 e 12. Aqui fala de um outro pacto. Diz assim: nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. De que pacto agora Paulo está falando? Ele fala aqui da circuncisão. Quando você menciona, ou lê, ou ouve sobre a circuncisão, de que é que você pode, qual personagem bíblico do Antigo Testamento lhe vem à mente? Quem é o personagem símbolo que nos faz lembrar da circuncisão? Não é Abraão? Não é Abraão. É Abrão. Deus nunca fez um pacto com um homem chamado Abraão. Deus fez aliança com um homem chamado Abrão. Em função de aceitar a aliança, em função de entrar nesse pacto com Deus, ele deixou de chamar Abrão para chamar-se Abraão. O nome Abraão já é uma consequência da sua aceitação da aliança que Deus havia proposto. E o sinal externo, físico dessa aliança é a circuncisão. Só que Paulo dizendo que nós, quando somos batizados, nós somos circuncidados em Cristo. Então o batismo, ele não só era simbolizado pelo pacto feito com Noé, como também ele era simbolizado pelo pacto feito com Abraão. Então vejam, senhores, a seriedade do batismo. Vejam, senhores, a profundidade desse compromisso que se assume quando nós nos entregamos a Deus mediante o santo batismo. Nós estamos entrando numa aliança simbolizada pela aliança com Noé e também pela aliança simbolizada pela aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Mas ainda há um outro pacto, ainda há uma outra aliança, e essa aliança foi estabelecida com quem? Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 e 2. Olha o que diz aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo. Quanto mais estuda a Bíblia, mais a gente se sente encantado com a beleza da Bíblia, com a sua harmonia e com a ligação que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 e 2. Ora, irmãos, Paulo diz: não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Quando você lê sobre a nuvem que guiava o povo do deserto, e quando você ouve sobre a passagem pelo mar vermelho, que é a referência aqui, qual é o personagem que vem à mente? Moisés. Alguém que vem a lembrar? Quando a gente fala de arca, quem vem à mente? Noé. Quando se fala de circuncisão, quem vem à mente? Abraão. E quando se fala de mar vermelho, quem vem à mente? Moisés. Foi o terceiro e último
pacto que Deus fez com a humanidade ao longo do Antigo Testamento. E eu vou repetir do verso 1 e agora continuar com o verso 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Mais uma vez, o terceiro e último pacto feito com Deus, com a humanidade, por Deus, com a humanidade, também simbolizava o batismo. Paulo não poderia ser mais claro em dizer que todos eles, ao passarem pelo mar vermelho, sob a liderança de Moisés, e claro, através do poder da atuação de Deus, eles estavam sendo batizados com respeito a Moisés. Então, quando Deus fez um pacto com Noé, e em função disso deu dilúvio, ele tinha em mente o batismo. Quando Deus fez um pacto com Abraão, ele tinha o sinal, era circuncisão, ele tinha em mente o batismo. Quando ele fez um pacto com Moisés, e fez que Moisés liberasse o povo através do mar vermelho, ele tinha em mente o batismo. Então vejam, senhores, que o batismo é a síntese, é o resumo de três grandes alianças, três grandes pactos que Deus, ao longo do Antigo Testamento, propôs ao seu povo. Então, quando alguém se batiza, ele está aceitando uma aliança que significa três alianças que Deus fez, ou três pactos que Deus fez com o seu povo ao longo da história do Antigo Testamento. Então, o batismo é realmente algo significativo, é um compromisso sério, é algo profundo e não é alguma coisa que nasceu na mente de alguém. É alguma coisa que nasceu na mente de Deus e nasceu séculos e séculos atrás. Porque em cada aliança, cada pacto que Deus propunha fazer com o povo, ele tinha em mente o batismo. Então hoje batizar-se por imersão, conforme os senhores serão distantes, eu diria, é um privilégio, porque a gente está sintetizando três pactos que Deus fez com a humanidade ao longo do Antigo Testamento, mas é também uma tremenda responsabilidade. Mas eu quero terminar dizendo que quando Paulo se refere ao batismo no mar vermelho e na nuvem, ele está dizendo, não precisa se preocupar, não foi Moisés que abriu o mar vermelho, não era Moisés que fazia com que a nuvem se colocasse entre o céu, ou entre o sol e o povo, não só para indicar o caminho, mas para trazer uma sombra, um clima ameno no calor escaldante do deserto. Era Deus. Deus é o autor de todas as ações. Isso quer dizer que quando nós aceitamos uma aliança com Deus, Ele se propõe pegar-nos e dirigir-nos ao longo do trajeto. Ser adventista é fácil? Não é. Ser fiel é fácil? Não é. Mas quem cuida de nos habilitar, de nos guiar nessa fidelidade, nesse novo caminho, é o próprio Deus, aquele que é o proponente destas alianças, ou desses pactos, que todos eles simbolizavam ou se resumiam numa cerimônia chamada cerimônia do batismo. Portanto, Deus abençoe o Ângelo, Deus abençoe a Paula, Deus abençoe o Claudinei, Deus abençoe a Rosângela, Deus abençoe a